Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, que a bênção, que a graça de Deus nessa manhã esteja sobre a nossa vida. Como é fantástico a cada dia nos levantarmos e sabermos que temos um Deus de amor, bondade, que está com os seus braços estendidos sobre cada um de nós. Os seus anjos se acampam ao nosso redor e nos livra de todos os males e nos concede a vitória. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 3, o versículo 1. Se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluirá com isso de toda aquela terra? Ora, tudo se prostituísse com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Nessa terra nós nos deparamos com muitas pessoas que se dizem não acreditar em Deus. O primeiro delas é aquele que se diz ser ateu. Aquele que defende as suas ideias de que Deus não existe e que ele não crê na existência de Deus. Mas existe um segundo que diz acreditar na existência de Deus, mas esse não confia em Deus e age como se Deus não agisse. É um tipo de ateu, é um tipo de pessoa que se diz conhecer a Deus, mas na verdade dá as costas para o Senhor. Não se importa com as suas palavras, não dá valor às suas orientações. Em vez de permitir que a sua vida seja conduzida pelo Senhor, ele obstinadamente escolhe viver da forma que ele acredita que seja melhor. Existem dois tipos de cristãos. Existem cristãos que se voltam para Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, e entregam a sua vida exclusivamente a Ele sem reservas. Mas existem outros que vivem um tipo de adoração sincretista, adoram todos os deuses, se volta para todo tipo de imagem, e era dessa forma que viviam os judeus. Os israelitas se voltavam para todos os tipos de imagens, se curvavam diante de todos os deuses, e Deus eterno, Criador dos céus e da terra, olhando para o seu povo que um dia tinha assumido uma aliança com ele, de fidelidade, de amá-lo, de servi-lo, e ele queria abençoar o seu povo, mas diante dessas circunstâncias, Deus não poderia se manifestar na vida do seu povo, porque se o fizesse, aquele povo creria que eram os ídolos, que eram as imagens que estavam lhes protegendo. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o profeta Jeremias, nesse momento, ao exortar o povo, a nação de Israel, ele usa a figura, a ilustração do marido de uma esposa, segundo a lei judaica, segundo a lei de Moisés. Quando alguém se casava com uma outra pessoa, ele não poderia repudiar. E se a repudiasse, ele não poderia retornar ao mesmo casamento. Se ela voltasse para o seu marido, ele também seria entendido como se estivesse envolvido em adultério, porque ela tinha se envolvido com outros homens. Nessa mesma figura de linguagem, Deus estava dizendo para a nação de Israel que ela tinha sido infiel a ele. Embora, segundo as leis de Moisés, Deus tinha todo o direito de não receber a nação de Israel, mas é ele mesmo que vai em busca da sua esposa e fala para ela, volte para mim, eu te recebo, eu quero viver com você, quero cuidar de você. Embora você tenha se envolvido em muita prostituição, mas mesmo assim estou disposto, estou com os braços abertos para receber você, cuidar de você e fazê-lo feliz. Embora Deus tenha permitido que o seu povo passasse por momentos difíceis, por aflição, fosse levado por outra nação mais poderosa do que ela, mas não foi o suficiente para mexer no coração do seu povo, para eles reconhecerem que Deus é Deus, se voltarem para o Deus Criador dos céus e da terra e viverem uma vida submissa a esse Deus, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, o coração da nação de Israel ainda permanecia obstinado a fazer a sua própria vontade e viver longe do Senhor. Embora o rei Josias tenha sido aquele que foi um reformador entre o seu povo, levou a nação de Israel a confessar os seus pecados, reconhecer o seu estado de pecaminosidade por ter vivido tão longe de Deus e ter se voltado a outros ídolos, mas mesmo assim a reforma não alcançou o coração de uma nação, foi superficial. Nem todas as pessoas estavam dispostas a viver de acordo com os patamares estabelecidos por Deus.
Às vezes, faziam com o objetivo apenas de estar em paz com outras nações, receber a bênção de Deus, mas não em viver uma vida fiel exclusivamente para o Senhor. Jeremias capítulo 3, o versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: Disse o Senhor, já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Judá, na verdade, tinha mais privilégios do que Israel. Judá tinha uma sucessão de reis ininterruptos. Judá tinha também ali a casa de Deus, o santuário, onde os sacerdotes ininterruptamente expressavam as suas ofertas e os seus sacrifícios ao Senhor. Mas, na verdade, Judá fazia todas essas coisas, mas não era uma expressão profunda de um coração convertido. Embora eles fossem aos cultos, mas os seus corações estavam longe de Deus. O Deus que sonda os nossos corações conseguia observar que as ações, que as práticas religiosas eram mais em busca de uma proteção do que de fato viver uma vida fiel em completa adoração ao Senhor. E nesse momento Deus, comparando Judá com toda outra nação, Deus entendia que Judá estava vivendo uma vida mais infiel do que todas as outras 10 tribos. As outras 10 tribos tinham sido levadas para o exílio da Assíria. E lá, em meio ao sofrimento, lutas e dores, eles buscaram ao Senhor, arrependeram dos seus pecados, e aos olhos do Senhor eles estavam em melhor condição do que Judá, que estava vivendo supostamente a sua vida livre. É por isso que o Senhor estava dizendo: volta, ó pérfida, porque Deus queria que Israel se tornasse um modelo para Judá. Deus queria que o coração da tribo de Judá pudesse se voltar para ele. Não era pelo fato de estar livre que eles estavam numa melhor condição. Embora estivessem livres, mas eles estavam completamente escravizados do seu mal, do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua presunção. E Deus, nesse momento, fazia um convite para Israel, mas o objetivo final era que Judá também se entregasse nas suas mãos por inteiro. Como é imprescindível viver uma vida de arrependimento diante do Senhor. Confessar os nossos pecados, abrir o nosso coração, viver uma vida submissa a Deus. Aqueles que querem fazer parte do remanescente do Senhor, mas não se arrependem dos seus pecados, não confessam os seus erros, jamais alcançarão a graça do Senhor. O profeta Jeremias conseguia observar no futuro um pequeno número de pessoas arrependidas, um pequeno número de pessoas que estavam com seus corações abertos a receber ao Senhor. Aqueles que vivessem dessa forma teriam a graça de Deus. Embora fosse um pequeno remanescente, a partir de então, Deus cuidaria individualmente de cada pessoa. Não olharia para a nação de Israel como sendo de uma forma coletiva, mas o olhar do Senhor a partir de então seria individualmente. Cada um teria que prestar conta diante do Senhor. Jeremias capítulo 3, o versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. A nação de Israel, como Judá, escolheram os seus próprios reis, os seus próprios líderes. Mas Deus agora estava falando: não será vocês que irão escolher, mas eu darei para vocês pastores, homens íntegros, homens fiéis, homens sinceros, homens que serão segundo o coração de Deus, homens que sejam ungidos pelo céu, homens que recebam a bênção e a aprovação do Senhor, para que tenham a liberdade para conduzir, ensinar e mostrar o caminho pelo qual cada um deveria seguir. O profeta Jeremias, nesse momento, estava olhando para o futuro. As palavras dele apontavam para um futuro glorioso, onde mesmo o próprio santuário seria o local da habitação de Deus. Deus estaria no meio do seu povo. Deus moraria junto com o seu povo. A arca de Deus, que representava a presença do Senhor, estaria presente. E Deus se manifestaria através da Shekinah, para que todos pudessem compreender de que ele tinha mais uma vez reatado a aliança com o seu povo, e todo aquele humilde que se aproximasse dele receberia perdão, salvação e teria o direito da vida eterna. O maior desejo de Deus para o seu povo, para aquela nação, é que eles se arrependessem dos seus pecados, vivessem uma nova vida, reconhecessem que tinham andado longe do Senhor, mas agora, a partir de então, deveriam viver exclusivamente para Ele. Da mesma forma como um homem e uma mulher assumem o compromisso do casamento e devem viver uma vida de fidelidade um para com o outro, Deus esperava que a nação de Israel vivesse em fidelidade a Deus.
Se eles vivessem dessa forma, eles teriam a bênção de Deus, a proteção do Senhor, se tornaria uma nação forte. Nenhuma outra nação conseguiria vencer a nação de Israel, mas eles não estavam dispostos a se submeter à vontade do Senhor. O que Jeremias estava nesse momento aqui exortando o seu povo a viver uma vida de fidelidade a Deus. O profeta Elias, um dia no Monte Carmelo também, levava a nação de Israel a mudar o seu pensamento, porque tentar servir a dois senhores, se tentar agradar um, acabará desagradando ao outro. E era o que estava acontecendo com os israelitas. Era nesse momento, através da boca do profeta Jeremias, Deus fazia um chamado ao coração de toda a nação. E é o que nós entendemos que acontece com o povo de Deus nos dias em que nós estamos vivendo. Algumas pessoas querem viver tanto para o céu como para essa terra. Não terá como agradar ao Senhor. Ou nós agradamos a um, ou nós agradamos ao outro. Agradar aos dois ao mesmo tempo não temos como fazer. Por isso que Deus faz um convite, pessoal. Hoje é o dia da nossa salvação. Esse é o momento de fazermos as nossas escolhas. Nós precisamos nos colocar exclusivamente nas mãos do Senhor se queremos receber a salvação. Tentar usufruir da eternidade e dessa terra ao mesmo tempo é um pensamento falho, é um pensamento que não é real e jamais alguém conseguirá viver dessa forma. Precisamos a cada dia escolher e viver exclusivamente para o Senhor. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos exclusivamente viver para Ti. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia estarmos contigo por toda a eternidade. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz. Em nome de Jesus. Amém.